Você que vai fazer um vestibular para medicina sabe que a concorrência é acirrada e que você não pode errar por uma bobeira. Então, qual que é o meu objetivo aqui? É falar sobre um assunto que é muito recorrente nos vestibulares, que é ecologia, mas especificamente quando a gente está falando de cadeia alimentar. Eu vejo que muitos alunos, quando estudam cadeia alimentar, estão preocupados em classificar os níveis tróficos, a relação, a interação entre os seres, mas muitas vezes deixa passar o fluxo de matéria e energia. E quando o vestibular, principalmente de segunda fase, as discursivas, ele quer ver e ver como está seu conhecimento nesse assunto, é ali que ele vai te pegar. Então, o que eu fiz? Eu montei uma lista com 12 exercícios e eu queria fazer essa lista com vocês, a fim de sanar as dúvidas e ver se você, no final de toda essa lista, consegue entender, para não errar mesmo nas provas de vestibular. Então vem comigo, vamos fazer uma viagem com 12 exercícios, ver se você entende como é que comporta energia e matéria ao longo da cadeia alimentar. Então, pessoal, a lista vai estar aqui no link abaixo. É uma lista com 12 exercícios, entre elas tem questão discursiva e questão fechada. Eu vou começar resolvendo aqui a primeira questão da lista. E a gente vai falar basicamente sobre fluxo de matéria e energia, tá? Então vem comigo, antes de eu fazer o exercício 1, eu queria que você prestasse atenção aqui no que eu vou falar sobre uma revisão de cadeia alimentar. Mas não é aquela revisão tipo, o que é nível trófico, quem é produtor, consumidor, e sim, lembrar que, lógico que eu vou falar sobre isso, mas primeira coisa, quando a gente falar em cadeia alimentar, a gente está pensando num ecossistema. E quando eu falo um ecossistema, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é um ecossistema? Bom, ele é composto de 4 componentes básicos. Primeiro, um ecossistema tem que ter seres vivos que vão se relacionar. Eles são chamados de fatores bióticos. Os seres vivos estão se relacionando com o meio, através de componentes do meio, que são os fatores abióticos. Que seria o CO2, a água, os gases de modo geral, o pH, a pressão, a luminosidade. Isso são os fatores do meio. A gente tem uma interação entre fator abiótico e biótico. Mas como é que essa interação acontece? É quando a gente está fazendo fluxo ou ciclo de matéria. E lembrar que a matéria, basicamente, que eu estou falando, é a matéria inorgânica sendo transformada em orgânica. E a matéria orgânica é aquela que tem carbono, hidrogênio e oxigênio ligados por ligações covalentes. E nessa ligação existe energia. Então, os seres se relacionam transferindo energia que está contida na matéria. Então, resumindo, os 4 componentes de um ecossistema são fatores bióticos, abióticos, matéria e energia. A matéria ciclando, mas a energia nunca. A energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia, ela é acíclica e unidirecional. Quer ver? Olha comigo aqui, acompanha aqui comigo. Eu estou mostrando uma cadeia alimentar onde eu tenho um produtor, que é essa plantinha, depois eu tenho um consumidor primário, gafanhoto, o sapo secundário, a cobra terciária, e eu tenho os decompositores, que são fungos e bactérias. Eu vou te fazer uma pergunta, quantos níveis tróficos você está observando aqui? Muitos alunos falam 4, não, você está observando 5, por quê? Porque você tem o produtor, o consumidor primário, secundário, terciário, e você tem o decompositor. Ele não tem um nível trófico decompositor específico, porque ele atua em todos os níveis tróficos, mas você tem que falar dele, porque afinal, sem ele, a matéria não cicla. Ele é o que faz a reciclagem da matéria. Uma cadeia alimentar, ela tem que ter duas estruturas fundamentais, que é o produtor, que produz a vida, e o decompositor, que devolve para o ambiente o que foi tirado para produzir a vida. O consumidor ali, ele pode ser tirado da cadeia, que a cadeia vai continuar existindo. Uma cadeia alimentar, ela tem que ter um produtor, que produz, e um decompositor, que recicla e devolve. Então, olha só, a energia do sol, eu preciso ter aqui, além de energia, eu preciso ter os fatores abióticos, CO2, água, e sais. Esse é a matéria inorgânica, que com a energia solar, através do processo que os produtores fazem, que é a fotossíntese, eles vão transformar matéria inorgânica, utilizando a energia solar, em matéria orgânica. Então, o que ele vai fazer? Esse processo é chamado fotossíntese. E com a fotossíntese, então, ele faz toda a construção da matéria orgânica que vai compor o seu organismo. Só que na ecologia, quando eu falo de fluxo de matéria e energia, a gente chama de fotossíntese, o processo de produtividade, porque nós estamos produzindo matéria orgânica bruta, que é o total de matéria orgânica que um produtor pode fazer. A produtividade bruta, como você está vendo aqui, ela é energia recebida, solar,
e que vai ser convertida em energia química, que a gente pode chamar então do que foi produzido pela fotossíntese, pela produtividade bruta, de matéria orgânica seca ou biomassa. Então, você fala assim, uma planta que eu estou enxergando, ela é o quê? Ela tem matéria orgânica, ela tem uma biomassa. De onde veio aquela matéria orgânica daquela planta? Da fotossíntese. Mas aquela planta com aquela biomassa, é toda a fotossíntese que ela fez na vida? Não. Ela é a sobra de toda a fotossíntese que ela fez, menos o que ela teve que usar para mantê-la viva. Então, presta atenção agora. A biomassa é a matéria orgânica que está ali, sem a água. Quando você está olhando aqui, essa planta que você está olhando, ela tem a biomassa dela. Então, o que você vai ver aqui, a biomassa, que é a matéria total menos a água, está aqui, ó, da planta. Só que essa planta, ela não é toda fotossíntese, porque para ela estar viva, ela está gastando uma parte da matéria orgânica que ela fez respirando. Então, você está olhando aqui que tem o que a gente chama de respiração, que é um processo que ela vai pegar a matéria orgânica que ela fez na fotossíntese e ela vai gastar para mantê-la viva. Uma parte dessa matéria orgânica vai ser perdida na forma de calor. E essa matéria e essa energia não volta, porque a energia que é calorífica, ou seja, que é perdida na forma de calor, ela não é cíclica, ela simplesmente é dissipada. Então veja, quem é a planta? A planta é o que sobrou da fotossíntese menos o gasto da respiração. Então quem é ela? Ela é o líquido. Ela foi toda a produção líquida que restou. Então ela é a produtividade líquida. Então não esqueça, a respiração é a energia que a planta consumiu. A gente tem a produtividade líquida, que é a biomassa que você está olhando na planta, que é a líquida, que foi a diminuição da fotossíntese que ela produziu, menos a respiração. Isso, gente, eu estou falando de matéria e dentro da matéria tem energia. Então, quem é a planta? A planta que está aí, que você está enxergando, ela é a produtividade líquida, ou seja, a biomassa que restou. Só que ela está no primeiro nível trófico, então eu falo que a planta é a produtividade primária, primeiro nível trófico, líquida, sobra. E aí eu estou classificando para você o que é uma produtividade líquida. Uma produtividade líquida é a sobra. É a sobra que pode estar passando para o outro nível trófico. Então, produtividade líquida é energia que está dentro da matéria, que sobra, armazenada na matéria orgânica, na biomassa, disponível para a próxima comunidade que vai se alimentar dessa planta. Que a próxima comunidade está num próximo nível trófico, só que é um nível trófico de consumo, por isso que chama consumidor primário, porque é quem está se alimentando do produtor. Beleza? E aí, nós estamos mostrando aqui, ó, a biomassa. Tá vendo essa seta preta e essa seta amarela? A preta é a transferência lá, aula, ó, é a transferência de matéria orgânica. Carbono, hidrogênio, oxigênio. E dentro dessa ligação, dessa molécula, existem ligações que também estão sendo transferidas energia, que é a seta amarela. Então, veja bem, essa comunidade, o segundo nível trófico, que é a comunidade dos gafanhotos, do consumidor primário, eles só têm essa matéria porque eles consumiram da planta. Então, olha só que doideira. Eles comeram, né? Eles comeram esse vegetal, essa biomassa. Como chama essa biomassa? Produtividade primária líquida, a sobra. Eles se alimentaram. Então, beleza. Mas será que a matéria que está nessa comunidade foi de tudo que ele comeu? Não, porque aí vai entrar um negócio. Nós estamos falando de um animal que tem sistema digestório. Quando você come, você se alimenta, não é todo alimento que você ingere que vai entrar para o seu corpo e te formar. Lembra que o tubo digestório, você insere o alimento ali, parte dele tem que ser digerido, absorvido para o interior do corpo, e aí vai ser distribuído para uma parte te construir, e outra parte vai entrar na célula para ser usado para liberar energia. Então, quem é você? Você é o resultado de tudo que você comeu? Não, porque você come, uma parte vai ser perdida no seu tubo digestório via fezes, excreção. Então, nem tudo que você come, você consome. Você come, mas não assimila. Quando eu falar para assimilação, eu estou falando de digestão. Você comeu X, mas você vai conseguir digerir tudo e aproveitar tudo? Não, uma parte que você comeu, você vai excretar ou defecar. Então, isso você perdeu alimento, você perdeu matéria orgânica e energia. Então, as fezes têm ou não têm energia? Tem. Tanto é que tem biodigestor que usa para gerar energia. Então, fezes tem matéria orgânica que você assimilou. Que você assimilou não, que você consumiu. Você assimilou não, porque se você tivesse assimilado, você teria digerido e teria entrado no interior do seu corpo para você poder utilizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse gafanhoto, ele comeu, né? Ele comeu, né? Matéria orgânica que veio da planta, biomassa ou a produtividade líquida. Uma parte dessa biomassa ele perdeu nas fezes, na excreção. Outra parte ele utilizou no corpo dele.
para construir as células e os tecidos. E uma outra parte ele vai utilizar na queima dentro das células para liberar energia, que a gente chama de respiração. Então, quem é o gafanhoto? Quem é o consumidor primário? O consumidor primário é aquele que consome o produtor, perde uma parte da matéria orgânica na excreção e na defecação, e outra parte ele vai respirar para tirar energia. E quem é ele? Ele é a sobra, porque quando ele respira, a energia que ele está liberando, uma parte dela fica no ATP e outra parte dela é perdida na forma de calor. Então, o que sobra efetivamente do que ele comeu? O que está no corpo dele. Então, o que está na matéria dele. O que é ele? Então, quem é ele? Ele é a biomassa. Mas o que quer dizer biomassa mesmo? Ele é a produtividade líquida. Ele é a sobra. Vocês estão entendendo que toda vez que eu falo produtividade líquida é a sobra? Só que eu não posso chamá-lo de produtividade primária líquida, porque ele não está no primeiro nível trófico. Ele está no segundo. Então, eu vou falar produtividade secundária líquida. Então, esse gafanhoto, ele é a produtividade secundária líquida. Ou seja, a produtividade líquida que está disponível para o terceiro nível trófico, que seria o nível do sapo, né? Do consumidor secundário. Quem é essa comunidade, esse conjunto de sapos? Bom, o sapo é tudo que ele comeu? Não. Ele comeu a biomassa do nível anterior. Mas ele aproveitou tudo? Não. Ele perdeu uma parte, defecação e excreção. Uma parte ele assimilou, ele digeriu. O que ele digeriu, uma parte vai usar para construir o corpo dele, as estruturas dele, e outra parte dentro das células ele vai queimar via respiração. E quando ele queima, ele libera energia, que para utilizar para ele, na forma de ATP, e uma outra parte não volta mais, porque vai ser dissipada na forma de calor. Mesmo raciocínio. Quem é ele? Ele é a produtividade líquida. Quem é ele? Ele é a biomassa. Quem é ele? Ele é a sobra, disponível para o próximo nível trófico, que seria o nível da cobra, ou do consumidor terciário. A cobra é tudo que ela comeu? Não. A cobra é o que ela comeu, biomassa do anterior, uma parte do que ela comeu, que é a biomassa, né, do que se ela alimentou, que é a produtividade líquida do outro, ela vai perder na defecação e na excreção. Ó, a matéria orgânica foi embora. Outra parte ela assimila, ela digere, e ela vai usar para construir os tecidos, as células dela. Dentro das células dela, ela vai queimar uma parte via respiração e vai perder uma parte na forma de calor, a energia. Veja bem, um dia todo mundo morre, e aí toda essa matéria orgânica volta para o meio. Quem vai utilizar essa matéria orgânica? Os fungos e as bactérias. Então, fungos e bactérias pegam a matéria orgânica e eles vão transformar em matéria inorgânica. Então, eles são chamados de decompositores. Por quê? Porque eles fazem uma digestão extracorpórea, digere e utiliza muito pouco do todo que ele vai digerir. Como ele digere e utiliza pouco, sobra para o ambiente ser devolvido. Então, eles fazem a reciclagem. Lembra que fungos são seres vivos que vão lá buscar matéria orgânica, usam essa matéria orgânica para construir as células dele, e dentro das células dele, eles também têm que tirar energia dessa matéria orgânica. Então, uma parte é para construí-los, outra parte é para tirar energia. Quando eu quero tirar energia, como chama mesmo o processo de eu quebrar a matéria orgânica dentro da célula? Respiração. Respiração é quando eu quebro a matéria orgânica a fim de produzir energia. Essa energia, uma parte dela, fica guardada no ATP e outra parte é perdida na forma de calor. Logo, o que acontece então? Os decompositores começam então a devolver a matéria. Veja, entre um nível trófico e outro, a partir do produtor para os consumidores têm sistema digestório. Então, eles fazem a digestão, a assimilação do que eles comeram. Quanto que eles assimilam? Acredita só, 10% de energia. Nossa, Dani, mas e o resto? Os outros 90% eles perderam na forma de fezes, excreta, né, na forma de calor. Então, o que efetivamente um nível passa para outro é 10% de energia. A energia, 10% dos 10%. Então, o que eu quero mostrar aqui? Gente, ao longo da cadeia, a energia, ela é decrescente. Eu falo que é despencante. Ela é decrescente e ela é unidirecional. Ela não volta. Como é que você pega calor e faz voltar a energia química? Não, o calor é dissipado. Então, a energia não tem como eu fazer ela voltar. A única maneira de eu pegar energia de novo, obter energia de novo, é via sol. Então, eu tenho que pegar as moléculas que foram liberadas, porque as moléculas ciclam. Então, eu pego a molécula que ciclou, eu recarrego de energia de novo e volto a montar matéria orgânica, que vai fazendo fluxo ao longo da cadeia. Os decompositores pegam matéria orgânica, transformam em matéria inorgânica de novo, e assim acontece. Beleza? Então, resumindo a história aqui, o fluxo de energia, ele é unidirecional e decrescente na cadeia. E a matéria, ela cicla. Tanto é que em ecologia você vai estudar o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, e a gente chama isso aqui de ciclo biogeoquímico. Basicamente, é essa matéria que eu vou falar agora. 12 exercícios em cima disso. Se você entendeu isso, você faz pé nas costas do exercício.
Agora, se você não está muito entendido, assim, entendendo como se expressar o repertório, aí é complicado para você fazer uma questão discursiva. Então, vamos lá para a gente treinar, porque tudo na vida é treino, tudo dá certo no final, mas tem que ser persistente e treinar. Pessoal, agora vamos colocar em prática com os exercícios, esses 12 que tem na lista, o que eu acabei de explicar no slide anterior, né? Então, a gente vai agora pegar o exercício e vai destrinchar. Esse primeiro exercício é da Unicamp, tá? É um exercício que você está observando aqui o esquema, ele está te mostrando uma cadeia alimentar. Essas setas é transferência de matéria e energia, tá? Então, vamos ler. Nós temos que ter a habilidade de, no comando, entendendo os termos que ele está usando e poder ir interpretando para a gente poder depois entender esses valores que ele vai te apresentar. Então, vamos lá. As relações ecológicas podem ser representadas por modelos de fluxo de energia, está vendo as setas, cujas principais vantagens são representações dos decompositores, da matéria orgânica armazenada. Onde que está a matéria orgânica armazenada? No ser vivo, né? Que a gente pode chamar de biomassa, na energia despendida para manutenção dos organismos. Toda vez que eu falar que a energia foi despendida, perdida para manter o organismo vivo, qual é o processo que ele está falando? Respiração. Então, esse termo de manter energia para manter o organismo vivo, como é que ele tira energia? Da matéria orgânica que ele está queimando, que ele está oxidando nas células, na respiração. Aí ele fala, o modelo hipotético a seguir indica os valores de quilocaloria por metro quadrado por ano e da produtividade primária bruta. O que quer dizer produtividade primária bruta mesmo? É toda a matéria orgânica e energia que aquele produtor conseguiu fazer via fotossíntese. Então, quando ele fala produtividade primária bruta, ele está falando da fotossíntese, PPB. Da produtividade primária líquida, primária porque está no primeiro nível trófico, líquido porque ele pegou, fez toda aquela produção bruta na fotossíntese, e o líquido é a sobra do que ele gastou na respiração. Então, produtividade líquida é ele. É toda a matéria orgânica que tem nele, mas não é toda a fotossíntese que ele fez, porque ele fez uma quantidade e está gastando continuamente para mantê-lo vivo. Então, ele é um líquido. Ele é a produtividade primária líquida. Primária porque está no primeiro nível trófico e líquido porque é a sobra entre fotossíntese e o que ele gastou na respiração. Então, a gente vai entender que produtividade líquida é a fotossíntese, a produtividade bruta, menos o que ele consumiu para mantê-lo vivo. Isso é a sobra de matéria orgânica dele, que está disponível para o próximo nível trófico. Ele é a sobra, ele é a biomassa disponível para o próximo nível trófico. Produtividade secundária líquida. Opa, secundária que está no segundo nível trófico. Líquido porque quem está no segundo nível trófico consumiu o primeiro nível trófico, utilizou uma parte, ele perdeu. Por que ele perdeu? Porque quando você é um animal, um consumidor, você tem sistema digestório. Então, nem tudo que você ali se alimenta, você vai assimilar. Você come 1000 quilocalorias, mas você utiliza todas essas 1000? Não. Uma parte vai continuar no seu trato digestório e vai formar as fezes. Uma parte que você come, você perde nas fezes, na excreção, na defecação. Outra parte você assimila. Daquela parte que você assimila, você constrói a matéria orgânica que você assimilou você. E dentro da célula, você ainda vai pegar uma parte da matéria orgânica e respirar para te manter vivo. Então, você está vendo quantas perdas tem? Um animal tem perda na formação das fezes, na urina, na excreção, na defecação. Aí ele assimila uma parte, essa parte ele constrói, e outra parte ele está constantemente usando para respirar, para mantê-lo vivo. Então isso, como ele está no segundo nível trófico, porque ele é um consumidor primário, ele vai consumir, vai ter essas perdas e ele vai ser o líquido. O que é o líquido? É a matéria orgânica dele, a biomassa disponível para o próximo nível trófico. Tá vendo que é sempre um saldo que é disponível? Você come mais, mas uma parte do que você se alimenta, você perde. Existe uma perda. E sempre essa perda, ela vai diminuindo do todo que você se alimentou e você é o líquido, que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Então, o que ele está falando? A produtividade secundária líquida seria matéria orgânica disponível para o terceiro nível trófico, é secundário, porque está no segundo. Vai para o terceiro. Aí você vai ter a produtividade terciária líquida. Só que aí na questão, ele generalizou. Ele colocou PSL, produtividade secundária líquida, no terceiro nível trófico, que eu falaria produtividade terciária líquida, mas ele colocou secundária, entendeu? Ele colocou o produtor como primário e os demais consumidores ele colocou PSL. Mas a ideia é essa, tá? Então vamos lá, vamos interpretar agora os valores. Ele está dizendo que o produtor ele tem um PPB de 1000 quilocalorias. O que quer dizer isso? Que ele produziu 1000 quilocalorias de energia na onde? Na fotossíntese. É tudo que ele produziu. Só que ele é a sobra, o que sobrou dele é 500 quilocalorias, ele é a sobra.
Ô Dani, se ele produziu 1.000 e ele tem 500 de sobra, ele gastou 500. Como chama o processo que ele gastou para mantê-lo vivo? Respiração. Então, ele respirou, ele gastou da matéria orgânica que ele produziu na fotossíntese 500 quilocalorias. E o que sobrou de matéria orgânica, que é ele que está disponível para o próximo nível trófico, é 500. Beleza? Então, ele é o PPL, ele é o líquido que vai ser consumido para a próxima comunidade do próximo nível trófico. No próximo nível trófico, veja bem agora, presta atenção. Tá vendo essa seta preta que está com 200 quilocalorias? Essa seta preta quer dizer digestão. Como assim? Ele consumiu 500 quilocalorias. Como assim que ele consumiu 500? Porque diz que o líquido, produtividade primária líquida não é de 500. O líquido não é o que está disponível. Então, o segundo nível trófico se alimentou de 500 quilocalorias, que é o PPL. Tal, alimentou. Só que ele assimilou 500? Não. Ele assimilou das 500, ele assimilou 200. Como é que você sabe? Porque o que está assimilado, que vai entrar para o corpo dele efetivamente para ele usar, é o que está dentro da seta. Então, ele comeu, ele se alimentou de 500 de matéria orgânica que contém 500 quilocalorias, mas ele assimilou, ele digeriu, vai utilizar 200. Ô, Dani, mas 500 menos 200 e as outras 300? As outras 300 ele perdeu nas fezes, porque ele tem agora um trato digestório. Então, veja bem, ele assimilou 500, ele comeu 500, assimilou 200, e quer dizer, então, que a excreção é defecação, ou seja, a produção das fezes dele, a urina tal, o que acontece? Ele vai ter o que ele consumiu de 500 ppl, menos o que ele absorveu ou digeriu, que é 200. Então, a perda dele nas fezes, na excreção, foi de 300 quilocalorias. E aí, faz o que com essa matéria orgânica que ele poderia ter usado, mas não usou? Vai para as fezes e os decompositores vão usar. Então, o que está nas fezes, tanto é que muita gente aduba, né? Adubo, você utiliza as fezes de um animal porque tem matéria orgânica que pode ser digerida em matéria inorgânica. Biodigestores produzem energia muitas vezes com fezes, porque fezes têm energia, tem matéria orgânica ali, que pode ser utilizado pelos decompositores. Então, essa perda de 300, ele perdeu. Quem perdeu? O consumidor primário. Mas tem matéria orgânica nas fezes que um decompositor pode olhar. Pode olhar não, né? Pode digerir, pode utilizar. E ele vai pegar essa matéria orgânica, os bactérias e os fungos, vai digerir uma parte dessa matéria orgânica, vai construí-los, e outra parte ele vai respirar. Quem? Os fungos. Por isso que eles são decompositores. E aí eles reciclam e devolvem isso para a natureza na forma de matéria inorgânica. E a energia não volta, mas a matéria volta numa forma mais simples para poder ser reconstituída novamente pela fotossíntese, numa forma mais complexa ou orgânica, o que forma o organismo. Pegando a ideia? Então, esse cara, ele assimilou 200. Olha agora. O consumidor primário, ele assimilou 200. Dos 200 que ele assimilou, o que sobrou, que efetivamente é ele? 100 quilocalorias. Como é que você sabe? PSL igual a 100. Ô, Dani, se ele assimilou 200 e sobraram 100 para construí-lo, e os outros 100? Os outros 100 ele está mantendo ele vivo. Como chama mesmo? O que está mantendo ele vivo? A respiração. Então, ele respirou, né? Ele consumiu do que ele assimilou dos 200, 100 para mantê-lo vivo. E sobraram matéria orgânica nele, a biomassa dele, disponível para o próximo nível trófico, 100 quilocalorias, que é a produtividade líquida. Essa é a disponível que vai passar para o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário. O consumidor secundário, então, se alimenta, olha só, ele vai obter 100 quilocalorias do primário. Das 100 quilocalorias que ele obteve, ele vai assimilar 60, que está dentro da seta, é assimilação. Assimilação é digestão. Dani, mas ele comeu 100. E ele está assimilando 60, onde estão os outros 40? Perdeu nas fezes, na defecação, na excreção. Então, lá vai a perda. Oxe, esses 40 que ele perdeu era comida, pô. Era. Só que quem vai utilizar? Nada se cria, tudo se transforma, tudo se recicla. Quem vai utilizar essa perda são os decompositores. Isso tudo é direcionado para os decompositores, utilizar para eles. Porque, como eu te falei, um aproveita do outro. Por isso que é uma relação ecológica. É uma interação entre seres vivos. Bom, vamos lá. O consumidor secundário, então, consumiu 60, assimilou 60, né? Para o interior, né? Para ele. Dos 60 que ele assimilou, ele vai usar uma parte para construí-lo, que é onde está os 20, que é para construí-lo é o líquido. Mas, Dani, se ele assimilou 60 e sobraram 20 para ele, onde for parar os 40? Ele respirou para mantê-lo vivo. Então, de 60 menos 20, que é a sobra, ele respirou 40. Então, ele transformou esses 60, 40 quilocalorias dos 60 que ele assimilou, ele transformou em energia em ATP, para ele poder usar,
e outra parte da energia ele liberou na forma de calor. E o que sobrou de energia é ele. O que é ele? Produtividade líquida, ou seja, a biomassa disponível para o próximo nível trófico. E aí você tem o consumidor terciário que assimilou, na verdade ele comeu 20 quilocalorias, né? Que é a produtividade líquida, é o que vai ser absorvido pelo próximo nível trófico. Então, o consumidor terciário, ele consumiu 20. Só que dos 20 que ele consumiu, ele assimilou, ou seja, o que assimilou mesmo? Ele digeriu 10, vai entrar para ele. Pô, se ele comeu 20 e assimilou 10, ele perdeu nas fezes, na excreção, 10. Para onde que vai essa perda? Para os decompositores. Então, efetivamente, ele assimilou 10. 20, ele consumiu 20, assimilou 10, perdeu 10 nas fezes. Só que olha só, ele é a sobra. Ele sobrou 2 quilocalorias nele. Poxa, Dani, ele assimilou 10 e sobraram 2? O que ele fez com 8 quilocalorias? Ele manteve a estrutura dele viva, mantendo através da respiração. Então, ele gastou 8 na respiração quilocalorias para mantê-lo vivo. Então, você está vendo que respiração é a energia que a gente precisa para a manutenção da nossa vida. Por isso que as setas estão indo para essa energia despendida para manutenção. Espero que vocês tenham entendido, tá beleza? Então, esses 340, 10, tá tudo sendo direcionado aí para os decompositores, tá bom, gente? Então, vamos lá agora para a questão. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que a energia utilizada para a manutenção do consumidor primário é de 40. Peraí, entende o que ele está falando? O que é energia utilizada para manter o consumidor vivo? Isso aí quer dizer, manutenção é respiração. Quanto que ele queimou para mantê-lo vivo? Você vai pegar tudo que ele produziu, que é 1.000, o que sobrou, que é 500, então 1.000 menos 500, 500 é o que ele queimou, o que ele respirou para mantê-lo vivo. Não foi 40 quilocalorias, foram, na verdade, aqui, ó. Desculpa, só que eu falei aqui do produtor, né? Ele está pedindo do consumidor primário, então volta. Do produtor é 500, o produtor gastou 500 na respiração. Agora vamos no consumidor primário. O consumidor primário, ele consumiu 500 do produtor, que é a produtividade líquida. Só que dos 500 que ele consumiu, ele absorveu, ele assimilou 200. Então, 300 foram para os decompositores através das fezes. Dos 200 que ele assimilou, sobraram 100 quilocalorias, que é ele. Então, se ele assimilou 200 e sobraram 100, onde foram parar os outros 100? Na respiração. Então, por isso está errada a letra A, porque a letra A está falando que o consumidor primário, ele teve um gasto de 40 quilocalorias na respiração. Mas não, ele teve um gasto de 100, porque ele assimilou 200 e sobraram 100. Então, dos 200 que ele assimilou e da sobra de 100, ele respirou 100 para mantê-lo vivo. Beleza? Vamos para B. A energia direcionada aos decompositores, ou seja, a energia direcionada aos decompositores foram aquelas perdidas no processo de excreção, defecação, enfim. Então, a energia direcionada aos decompositores é de 352 quilocalorias. O que você tem que fazer? Você tem que pegar todas as perdas e somar. E lembrar que o último nível trófico, ele também vai entrar porque ele é o último, ninguém vai consumir. Então, na hora da morte dele, vai entrar nessa conta, porque ele não vai transferir para ninguém nessa cadeia. Então, ele vai ser contado como transferência direta, porque ele não vai ser passado para ninguém. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai somar a perda aqui de 300 do produtor para o consumidor. Depois você vai pegar mais 40, que é outra perda. Então, a energia está em 340, com mais 10, 350, com mais 2, porque não vai passar para ninguém, vai passar direto para o decompositor. Se você somar isso tudo, dá 352. Então, a resposta aqui, ó, tá certinha, é a letra B. Mas vamos continuar, porque você tem que fazer até o fim, você tem que corrigir, é assim que você aprende. Letra C. A energia consumida na manutenção dos autotróficos. Ah lá, energia consumida na manutenção dos autotróficos. Manter o autotrófico vivo é respiração. Então, se eu estou falando de autotrófico, ele produziu a matéria orgânica, porque ele não consome ninguém. Ele produziu pela fotossíntese, ou PPB. E a sobra, ele produziu 1.000 quilocalorias. E a sobra é 500. Poxa, se ele produziu 1.000 e ele sobrou 500 dele, é porque ele queimou ou respirou 500. E aqui tá falando que é 700. Tá errado. Tá beleza? Então, a respiração dos caras ali é 500 quilocalorias. E a última, a energia assimilada pelos carnívoros. A energia assimilada é aquela da digestão. Quando eu falar energia assimilada, eu tô falando de digestão. Carnívoros, cuidado com a pegadinha. Ele tá falando dos carnívoros. Então, quem são os carnívoros? É onde eu coloquei essa imagem, que eu vou até voltar, ó. Tá vendo aqui, ó?
Eu tô vindo do terceiro nível trófico para frente é carnívoro, porque o primeiro nível trófico é produtor, segundo é consumidor primário. O terceiro nível trófico é o carnívoro. Esse carnívoro, ele assimilou 60, ele comeu efetivamente 100, né, do consumidor primário, porque o consumidor primário é o PL, é 100. Ele comeu 100, ele perdeu 40 nas fezes e ele absorveu 60. Então, o primeiro carnívoro, que é o consumidor secundário, né, ele absorveu 60. Do consumidor secundário para o terciário, que é o segundo carnívoro aí da cadeia, mais 10. Então, na real, não é 270, né, de assimilação. A gente vai colocar, a gente assimila 60, certo? Mais 10, que vai dar 70 e não 270. Porque você tinha que somar a seta preta, que é o que ele assimilou. E aí, a gente entende, então, que a resposta aqui seria a B. Beleza? Questão excelente, de altíssimo nível. Qual é o nível dessa questão? Elevadíssimo, tá? Cara, essa questão foi uma das mais difíceis no ano, né, da Unicamp. A questão elevadíssima. Vamos lá, então, agora para a questão da JF, passe, chama PISME lá. É a prova do passe do terceiro ano, lá tem prova aberta, né? Então, as provas do seriado lá tem questões discursivas. Então, vamos pegar aqui a 2. O funcionamento dos ecossistemas, por exemplo, uma floresta ou uma lagoa, é mantido pela entrada de energia. Como é que entra energia num sistema? Fotossíntese. Mas quem faz esse processo? Os fotoautotróficos ou produtores, ou também autotróficos, tá? A partir da produção primária. O que é a produção primária? Ele faz a fotossíntese, faz produtividade primária bruta, ele respira uma parte, e o líquido é a produção dele. A produção primária, líquida, é o que sobra dele. Mas quando eu falar produção primária, eu estou falando de fotossíntese, eu estou falando de sobra, eu estou falando de tudo que ele produz, tá? E aí fala, é transferida para os níveis... Então, ele produz, é a entrada de energia por ele faz a matéria e ele vai transferindo, a sobra dele vai para o nível trófico seguinte. Pela interação dos organismos. O que é a interação entre eles? Pela cadeia alimentar, que é um tipo de relação ecológica desarmônica, porque um está se consumindo do outro, predação, tá? O fluxo de energia dentro dos ecossistemas é geralmente representado por pirâmides. A gente pode representar o fluxo, a transferência, por uma seta em cadeia alimentar. Se eu quiser quantificar, eu posso fazer por patamares, né, pela pirâmide, ou por fluxogramas. Então, é tudo assim, transferência, quando eu quero quantificar ou simplesmente mostrar, ou eu mostro via fluxograma ou via pirâmide, tá? Pois nele ocorre perda de energia da base para o topo. Antes de eu continuar, por que há perda de energia do produtor até ir lá no topo, que é o predador? Porque você não pode esquecer que, embora o produtor faça fotossíntese, uma parte do que ele faz, ele consome ele mesmo. Respiração, uma perda. Depois, o que sobra dele vai servir de alimento para o próximo nível trófico. Só que o próximo nível trófico é um animal, um consumidor. Então, ele come uma quantidade, mas uma parte nem ele vai usar, que vai para a excreção. Então, ele já perde no trato digestório uma parte do que ele comeu. Já teve perda aí na defecação, na excreção. Aí ele assimila digestão a outra parte, a que ele não perdeu. Quando ele assimila, a matéria orgânica vai utilizar para construir as células, os tecidos, e a outra parte da matéria orgânica vai ser queimado, respirado, vai ser oxidado, liberar energia para mantê-lo vivo. Uma parte dessa energia ele vai guardar nas moléculas de ATP para poder participar das reações, do metabolismo dele, e a outra parte efetivamente vai ser transformada em calor e aí vai ser dissipada e não retorna mais. Certinho? E essas são as perdas. Então ele fala aqui, letra A, cite 3 processos responsáveis pela perda de energia ao longo da cadeia. Acabei de citar, né? Quais seriam os 3 processos que a gente tem? A gente tem que grande parte da energia, né, ela é dissipada. Como que ela vai ser dissipada? Mantendo a respiração celular, mantendo uma parte da energia vai ser perdida nas fezes, na excreção, e na respiração celular, eu vou guardar uma parte dessa energia no ATP, e a outra parte eu vou perder na forma de calor, eu produzo calor. Então a energia ela vai sendo perdida. Quando você urina, você sabe muito bem, todo mundo aqui já teve a linda experiência, né, de acordar com aquele mar de quentinho na sua perna, aquela urina quentinha. Todo mundo aqui já deve ter feito xixi na cama, né, alguma fase da vida, e vê que é um líquido quente, né, porque sai do nosso corpo calor dos processos metabólicos, da respiração, né? Então, as fezes, mesma coisa. A gente tem a temperatura do corpo, né? Nossa, que no caso a gente é homeotérmico, mas por quê? De onde está vindo esse calor dentro da gente? Do processo de respiração, que está liberando calor, entendeu? Então,
a gente tem essas perdas. E aí a gente coloca esses 3 processos que ele pediu para citar. Cuidado, tá? Verbo de comando direto, cite. Só cita, não fala mais nada. Senão você perde por falar demais. Não esquece que o cara, ele tem que corrigir várias questões, ele tem um espelho e ele vai seguir o espelho. Se você começar a florear, você vai errar por excesso, vai pecar por excesso. Lembra, menos é mais. Não é sobre quantidade, é qualidade na resposta. Então, na letra B, os frequentes e intensos incêndios florestais no Pantanal Mato-Grossense afetam o fluxo de energia nesse ecossistema. O incêndio afeta o fluxo. É lógico, né? Você vai queimar, quando você põe fogo, você está queimando a cadeia alimentar. Qual é a entrada de energia no ecossistema? É pelo produtor. Então, ele está falando aqui, apresente 2 impactos das queimadas para o fluxo de energia na cadeia. Poxa, gente, se a energia está fluindo na cadeia, ela tem que entrar. Como é que ela entra na cadeia? Pelo produtor. Primeiro impacto, queimar o produtor. Se você queima o produtor, você está diminuindo a produtividade primária líquida, que é ele. Mas por quê? Porque ele é que vai servir de alimento para o consumidor. Então, primeiro impacto, você destruir o produtor. As queimadas vão destruir e diminuir a produtividade líquida. Segundo impacto, não tendo produtividade líquida, não tendo matéria orgânica e energia para fluir, os consumidores não vão ter energia. Então, eu vou acabar destruindo os consumidores, né? Eu vou acabar prejudicando os consumidores pela falta de energia. Então, a resposta é... Essa aqui eu só coloquei para a gente poder dar uma introdução, mas eu não gostaria que tivesse isso na resposta. Quando eu coloquei preto, foi só para te dar um norte, ó. As queimadas destroem os organismos dos ecossistemas, principalmente os mais abundantes, que são os produtores primários, né? Que fazem o quê? Produtor primário, tipo, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. É meio pleonasmo, redundante. Mas eu quis só falar que os produtores são no primeiro nível trófico. Tanto é que eu coloquei preto, porque eu não quero isso na resposta. Na resposta, eu quero o que está em laranja. A resposta que seria melhor é: uma queimada deve comprometer a entrada de energia no ecossistema pela redução da produtividade primária líquida, que é a sobra, com a destruição dos produtores, prejudicando os organismos consumidores pela falta de energia disponível, ou seja, pela redução da produtividade líquida. Esses são os 2 impactos. Você destruir o produtor e não deixar ter matéria livre, matéria e energia para passar para o próximo nível trófico. Como chama matéria e energia para passar para o próximo nível trófico? Produtividade líquida ou biomassa disponível. Deu para entender? Essas seriam as respostas aqui dessa segunda questão. Vamos para a terceira, porque ainda tem um monte pela frente. Isso é a mesma coisa da primeira questão da Unicamp, só que é um fluxograma um pouco diferente. Antes de eu falar dessa questão, que é da VUNESP, porque é a prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é a banca VUNESP, eu quero te mostrar que quando eu dou aula no curso, eu uso esse mesmo fluxograma que está na questão, só que eu uso do que eu tirei do livro da Sônia Lopes, né? Então, eu vou mostrar a minha aula aqui que eu dou com esse fluxograma, que é o seguinte, ó, veja como é parecido. Eu peguei aqui, eu estou mostrando uma pirâmide. Então, essa base da pirâmide é a quantidade de matéria e energia que está ali no produtor. Ô, gente, se o produtor está ali, isso é quantificado, isso é a produtividade primária líquida. Olha lá, é o que sobrou. Ô, Dani, mas tudo que está ali foi feito na fotossíntese? Não, se eu botasse a quantidade de matéria orgânica e energia, esse patamar seria maior. Por quê? Porque o produtor ele faz muita matéria orgânica e energia, só que ele consome uma parte. E o que sobra é o que está aqui, nesse produtor em verde. Deu para entender? Então, o que está em verde é o que sobrou, é a produtividade líquida, que vai ser transferido para o próximo nível trófico, que vai ter menos. Quer ver? O próximo nível trófico, perdão, são os herbívoros. Poxa, por que o patamar aqui do azul do herbívoro é menor? Porque as laterais sofreram perda. Qual foi a perda? Quando o herbívoro comeu esse tanto de produtor, que foi o que ele absorveu, essas laterais foram perdidas. E o que sobrou no herbívoro, que é esse patamar azul, é a produtividade líquida. Mas, Dani, aí esse líquido que sobrou, que é a biomassa dos herbívoros, foi transferida para o consumidor secundário, que é o consumidor secundário. Olha a perda como já diminuiu. Olha quanto vai perda de matéria e energia. E aí o consumidor secundário vai ser absorvido pelo terciário, vai só perdendo. Aí você fala, Dani, então essa diferença de patamares são perdas? São. Vamos lá. A maior quantidade de perda que está do seu lado direito, veja só, a maior quantidade é que foi respirada, que foi utilizada para manutenção do que ele consumiu e do que ele assimilou. E do lado esquerdo foi o que ele perdeu, né, nos processos de defecação e excreção. Então eu faço assim, ó. Lá no rosa, saindo aqui, ó, do produtor para o herbívoro,
o herbívoro consumiu o produtor, só que ele é um animal, ele é um consumidor, tem trato digestório. Ele consumiu isso tanto, só que ele perdeu, aí ó, essa faixa rosa é o que ele perdeu nas fezes. Como é que eu sei que são as fezes? Porque está indo para os decompositores ou detritívoros, que estão reutilizando isso aí, beleza? E na parte amarela é toda a energia que ele perdeu na forma de calor, porque ele utilizou essas perdas de matéria orgânica para respirar. Então ele está falando aqui, ó, todo mundo está perdendo energia na forma de calor. Maior quantidade de energia é perdida na respiração. E não é disponível para os outros, porque ele é dissipada. Esse é o fluxograma mais recorrente nas provas de vestibular, de alto nível, né? Porque isso aqui, para você chegar nesse nível, é porque realmente você está entendendo a matéria, porque eles vão pegar uma questão mais aprofundada, isso aqui é mais um aprofundamento, tá? Então, olha só, esse fluxograma aqui é o mesmo da questão. Olha aqui, ó, é o mesmo da questão. Então, vamos pegar aqui, só que da questão tá um formato um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Vamos lá, vamos interpretar isso então. Tem o Sol, que é a entrada de energia, e aí eu tenho o PPB, como se fosse aquele patamar aqui, o PPB, desse exercício anterior, o PPB aqui, é como se fosse essa faixa do verde. Então, olha só, do verde aqui é o PPB. Do PPB, que é a produtividade primária bruta, é como se fosse a fotossíntese, só que uma parte da planta usou. Olha aqui, a parte amarela, ó, ela usou. Como é que ela usou tudo que ela produziu? Ela tá jogando para lá. Ela respirou. Olha só, ela respirou. Então, a fotossíntese, o PPB, menos a seta para cima, que é energia não assimilada, porque foi a energia perdida, que é a respiração, sobrou o PPL, que é o líquido, que é a biomassa da planta. Esse PPL, então, ó, fotossíntese, ali você tem a respiração lá em cima, esse PPL é a sobra da planta, que vai ser consumido pelo consumidor primário. O consumidor primário absorve o PPL, uma parte desse PPL que ele comeu vai ser perdido para baixo, ó, PPL menos o que ele absorveu ali na digestão é a excreção e a defecação. A digestão é uma parte do PPL que ele vai assimilar. Quando ele assimila, não esquece, energia assimilada pelos consumidores, digestão. Uma parte do que ele assimilou vai para fora e vai ser dissipado, respiração. Outra parte vai ficar no corpo dele, e aí vai ser o líquido, que é o que sobra no consumidor primário, que vai estar disponível para o próximo nível trófico. O próximo nível trófico assimila, ele pega o PSL, só que ele perde uma parte nas fezes. Olha lá, perdeu. Outra parte ele queima e libera lá na respiração. Tá vendo? Digestão e ele queima. E assim vai indo. Tá tudo certo? Esse esquema é o mesmo desse aqui, ó. PCL, respiração, é o mesmo desse. Então, eu tô fazendo a comparação do esquema que eu mostrei que eu dou em aula e do esquema do exercício da VUNESP. Agora vem a pergunta. De acordo com o esquema, parte da energia assimilada pelos organismos de determinado nível trófico é utilizado no metabolismo. Revendo a questão. Parte da energia assimilada. Quando eu falar energia assimilada, o que eu estou falando mesmo? Ele comeu uma quantidade do que ele comeu foi embora nas fezes e outra foi assimilada. Quando eu falar assimilada, eu estou falando de digestão, que ele vai usar. Então, se ele vai usar o que ele assimilou, digeriu, uma parte ele vai montar o corpo dele e outra parte ele vai mantendo vivo na respiração. Deu para entender? Então ele fala, de determinado nível trófico é utilizado no metabolismo dos próprios. Então eu vou assimilar uma parte e uma parte do que eu assimilar eu vou usar na manutenção do meu próprio metabolismo. Opa! Isso é respiração. Tá entendendo? E aí, não sendo transferido, o que eu vou usar? O que vai ser transferido? É o que eu não usar e vai sobrar. Então, se eu usar, eu não vou transferir. Aí ele fala, cite um processo metabólico que produz a energia utilizada pelo próprio metabolismo. Acabei de responder. A energia utilizada do que eu assimilei é a respiração, para me manter vivo. É a energia que não vai ser transferida, que eu vou usar para me manter vivo. A energia que vai ser transferida é a líquida, é que eu não vou usar. Explique por que a energia na cadeia não pode ser considerada cíclica. Então ele quer saber qual é o processo que vai fazer a energia ser utilizada no metabolismo, mantendo vivo, a respiração. Então, o processo metabólico utilizado no metabolismo, ou seja, na manutenção dos organismos, é a respiração celular. E aí eu coloquei, presta atenção, como resposta, eu tenho que explicar por que a energia ela não pode ser considerada cíclica. Então, eu vou falar agora, ó, no processo de respiração, só que eu não quis falar respiração de novo,
Então, eu coloquei um outro jeito de falar respiração. Nos processos de oxidação do alimento, ou seja, perda de energia através da perda de elétrons, no processo de oxidação dos alimentos, no processo de oxidação da matéria orgânica dentro das células, que ocorre na respiração celular. Você vê que eu dei uma não uma floreada, porque floreada é quando você quer embromar, mas eu dei uma melhorada na fala. Eu quis mostrar para a pessoa da banca que eu sei o que eu estou falando de perder energia, porque oxidação é perder elétron ou hidrogênio, ou seja, perder energia. Então, nos processos de oxidação da matéria orgânica que ocorrem na respiração celular, parte da energia é armazenada nas moléculas de ATP, que o indivíduo vai usar, e a outra parte é transformada em calor, não ficando disponível para o próximo nível trófico, porque é onde eu consumo. Cada nível trófico fica com uma parcela do que sobrou no nível anterior. Por esse motivo, a energia em um ecossistema é unidirecional e cíclica, porque você vai sendo perdido. Se eu pego uma parte de alguém e queimo essa parte, se eu queimei é para o meu uso próprio, eu não passo para frente. É por isso que a energia só vai diminuindo ao longo da cadeia, porque cada vez que um vai passando para o outro, uma parte do que se obteve vai sendo, do que se assimilou, vai sendo queimado para manter você vivo. Então, você só deixa disponível uma parte menor que a gente chama de produtividade líquida. Então, vamos na B. O esquema mostra que os consumidores de cada nível trófico não transferem para o nível trófico seguinte toda a energia obtida do nível trófico anterior. Parte dessa energia é dissipada depois de assimilada. Presta atenção. Parte dessa energia é dissipada. Não passa, porque veio da respiração que você usou. Você pega, queima o alimento, uma parte da energia você guarda em ATP, outra parte é dissipada na forma de calor. E parte não é assimilada. Qual é a parte que não é assimilada? Que você nem consegue jogar para dentro do corpo, nem é. É aquela que é perdida na digestão, na excreção. Tanto é que eu deixei a palavra excreção ali viajando, né? Já botei ela lá. Aqui corresponde a energia dissipada. E aqui corresponde a energia não assimilada. Aquilo que a gente já falou. A energia assimilada, a gente está falando de digestão. A energia não assimilada é a excreção ou defecação. Então, a resposta aqui. A energia dissipada é aquela transformada em energia térmica necessária à realização dos processos metabólicos, que é a respiração celular, a oxidação dos alimentos. Tem várias maneiras de falar. Manter suas reações químicas acontecendo. Correspondendo à energia que não é reaproveitada, porque ela é o quê? Dissipada, eu uso, não passo para o nível trófico. Por outro lado, a energia não assimilada pelo organismo corresponde à energia proveniente do material que não foi digerido, que você liberou nos excretas, que isto é, aquele que não foi utilizado ou absorvido pelo organismo, por exemplo, aqueles presentes nas fezes, e que retorna ao ambiente para ser utilizado por outros seres como decompositores. Pensa, lê com calma, veja que os exercícios são todos iguais, eu só estou mudando o formato. Você veja que isso que eu acabei de escrever foi o que a gente acabou de ver no esquema do exercício da Unicamp, o exercício número 1. Então, lembra sempre que a energia está fluindo e sempre existe uma lógica na queima, nos processos de dissipação. Vamos para 4. Em ecologia, a eficiência de produção corresponde à porcentagem de energia armazenada no alimento assimilado, não utilizado pela respiração. Gente, vamos traduzir essa frase, gente? A porcentagem de energia armazenada do alimento. Então, eu vou comer um alimento. Esse alimento é todo que eu comer, eu vou usar? Uma parte dele eu vou perder nas fezes. Nem vai ser assimilado. Já é excretado. Outra parte desse alimento eu vou assimilar, porque eu vou digerir. Vai para o meu corpo. Uma parte do que vai para o meu corpo eu vou construir. Eu sou parte desse alimento. E outra parte, dentro das minhas células, eu vou queimar. Vou queimar, eu vou respirar. E aí eu vou liberar essa energia na forma de calor. Então, ele está falando porcentagem de energia armazenada no alimento assimilado, o alimento que foi assimilado, porque tem parte do alimento que não vai ser assimilado. Não utilizado pela respiração. Poxa, se eu não usar na respiração, é porque sobrou. Então, é produtividade líquida. Estão entendendo? Então, uma lagarta se alimenta de uma folha, que tem 200 joules, né? Que fornece 200 joules de energia. Dos quais ela perde 100 nas fezes. Poxa, ela comeu uma folha com 200 joules. Ela perdeu 100 nas fezes. Então, essa é energia não assimilada, que não foi digerida. Quem vai usar essa energia? Os decompositores. Mas aí ela consumiu 200, perdeu 100 e ela assimilou, digeriu 100. Isso vai para ela.
Do 100 que ela assimilou, ela tem que manter viva. Então, ela vai queimar uma parte, o que sobrar que ela não queimar, é ela. Produtividade líquida para o próximo nível trófico. Conseguiu entender? E assimilar dos outros 11. Desses, porém, que ela assimilou, 100 joules, ela perde 70 em processo de respiração e investe no aumento do seu tamanho. Assim, a eficiência da produção do lagarto, ou seja, o que sobrou da lagarta em energia. Então, vamos lá. Ela alimentou de 200. Perdão. 200. Olha lá. O que acontece? Se ela alimentou de 200, a lagarta ingeriu uma folha de 200 joules. Tá, beleza. Aí, desses 200, ela perdeu nas fezes 100. Se ela perdeu 100, ela mandou embora 100, não assimilou, não digeriu. Isso quem vai usar é o decompositor, que ela vai jogar lá no ambiente. 200 menos 100 que ela perdeu, ela assimilou 100. Então, veja bem, assimilar quer dizer, jogou para dentro do corpo. Desses 100 que ela assimilou, 70 ela queimou na respiração para mantê-la e 30 é o que ela não usou que vai construir ela mesma, o crescimento. Então, acabou de perguntar, a eficiência é o que sobrou. A eficiência é o que sobrou. Então, quanto que sobrou? Você vai pegar e falar, poxa, se ela sobrou, era 100 que ela assimilou, qual que é a eficiência dela? Se 100 são assimilados e 70 foram respirados, sobraram 30 de 100. Dani, mas não era 30 de 200? Não, não é 30 de 200. Por que não é 30 de 200? Porque dos 200 que ela comeu, 100 ela nem usou. Então, na real, aqui é 30 de 100. E a resposta aqui, então, fica sendo crescimento, produtividade líquida, 30%. Tá, beleza? Vamos para 5. Produtividade é o termo dado à capacidade que alguns seres têm de converter energia luminosa assimilada na fotossíntese em biomassa, energia química. Biomassa, no caso aqui, é a sobra. Porque lembra que a fotossíntese é tudo que ele fez e ele gasta uma parte respirando e a biomassa, mas tudo bem. Considerando as informações a seguir sobre os fluxos de energia e matéria. A produtividade primária bruta corresponde à quantidade total de energia luminosa convertida em biomassa em um ser vivo. Quantidade total, sem usar. É tudo que ela produz de biomassa. Tudo que ela produz. Só que a hora que você olha para a planta, ela produziu muito mais do que ela tem ali. Mas aquilo que você está olhando para a planta é o líquido. É a biomassa líquida. Mas existe uma biomassa total, que foi a que ela produziu na fotossíntese. Então, essa questão está correta. A produtividade primária bruta é a taxa total de matéria orgânica produzida durante, ou a biomassa total durante a fotossíntese. Agora vamos na 2. A produtividade primária líquida. Pô, primária é a planta, primeiro nível trófico. Líquido é tudo que ela produziu menos do que ela gastou na respiração. Então, é líquida. Corresponde à energia que estará disponível para o outro nível trófico. Até aí tá bonito. Que é a energia que sobra. Só que aí, somada à fotossíntese, não. Se é sobra, é que eu já peguei a fotossíntese, aqui o todo, ó, vou colocar aqui assim, e diminuí da respiração. A sobra não se soma à fotossíntese, a sobra é o que sobrou deduzindo a fotossíntese. Você fez uma quantidade, gastou uma outra e a sobra, não somado, entende? Então tá errado isso aí, a somada aí não. A produtividade primária é a taxa da produtividade bruta menos a respiração dos produtores. E a última, então tá falso essa aí. Tá? Não esquece que produtividade líquida é fotossíntese menos respiração, é a sobra. E a última, ele fala, os produtores podem ser tanto fotossintetizantes quanto quimiosintetizantes. Sim, produtor é aquele que usa uma energia para produzir matéria orgânica, utilizando CO2, água, sais, que é a matéria inorgânica, mas precisa de energia. Quando a energia vem da luz, é fotoautotrófico. E aí o processo é fotossíntese. Quando a energia vem de uma outra reação química que libera energia de oxidação, e geralmente você vai conhecer isso no ciclo do nitrogênio, né? As bactérias do ciclo do nitrogênio, elas fazem uma reação química transformando, por exemplo, a amônia em nitrito. E aí essa transformação libera energia. E ela utiliza essa reação para poder utilizar essa energia liberada para fazer o próprio alimento. Isso chama-se quimiossíntese. Tanto faz as duas, elas são, quem faz é produtor, porque está usando uma entrada de energia no sistema, tá? Então tá certo. A maioria dos produtores no planeta a maioria usa a energia do sol, é fotossíntese. Mas existe um grupo
que usa energia de uma outra reação química e a gente chama de quimiossíntese. Aqui para o vestibular, para o ensino médio, você vai conhecer as bactérias do ciclo do nitrogênio. Então essa questão aqui tá verdadeira. Beleza? Então a resposta aí na lista é a letra B. Vamos para 6. Em relação ao fluxo de energia na biosfera, considere: A. Representa energia captada pelos produtores. Traduz isso para mim de outra maneira. Energia captada pelos produtores é toda ela usada na fotossíntese. Então, quando eu penso em energia captada pelos produtores, eu estou pensando na fotossíntese ou na produtividade primária bruta, que é o total de energia que ele pode captar e transformar em vida, em matéria orgânica. B. Representa energia liberada, perdida pelos ecossistemas, ou seja, pelos seres vivos do ecossistema. E C. A energia que ele guarda, incorpora, a eficiência dele, é o que faz ele crescer. Ô, gente, como é que ele libera energia? Ele perde respiração. Então, eu posso falar que isso aqui é a respiração, a defecação, é a perda. E o C é o que sobra do que ele produziu e da perda. Tá beleza? Então, ele quer saber qual é a relação entre A. Quem é maior? Quem tem mais matéria orgânica? É A. Se eu pegar tudo que A produz, uma parte eu queimo, outra parte sobra. Então, você concorda que A é o total. Então, A é o total. Se eu somar mais o que eu perdi e mais o que eu respirei, eu tenho que é o que é a produtividade líquida, que é a sobra, eu posso dizer que nos ecossistemas terrestres, a quantidade total de energia captada, que é A, é igual à soma da liberada mais a que foi incorporada na matéria orgânica, que é a produtividade líquida. Se eu somar as duas, eu tenho o total da fotossíntese. Resposta, letra D. Beleza? Aí vamos para a 7ª. A quantidade de matéria orgânica produzida ou transferida para um nível trófico da cadeia é chamada de produtividade. Com relação à produtividade nos ecossistemas, assinale o que for correto. Nas regiões tropicais, onde pega muito sol, a produtividade é muito menor devido ao calor e aumenta substancialmente em direção aos polos. Ô, gente, nos trópicos eu tenho mais luz. Quanto mais luz eu tenho, mais fotossíntese eu tenho. Então, a produtividade é muito menor? Não. A produtividade é muito maior. Eu tenho muito mais fotossíntese, tá? Em direção aos polos eu tenho menos luz e temperaturas mais baixas. Então, eu tenho menos fotossíntese, a produtividade é menor. Tanto é que você vê muito menos vegetais, né? À medida que você vai afastando da linha dos trópicos. Então, aqui tá falso aqui. Produtividade é maior. Por quê? Temperaturas elevadas, mais luz, você tem mais fotossíntese. Então, você tem mais produtividade primária bruta. Na 2, produtividade líquida é a sobra, é a quantidade de matéria orgânica que sobra após você descontar os gastos com a respiração. Sim, você desconta o gasto com a respiração, verdadeiro. Produtividade bruta é o total de matéria orgânica acumulada. Acumulada você tem que deduzir da respiração. Então, produtividade bruta é o total de matéria orgânica produzida na fotossíntese. Agora, acumulada é quando você produz e gasta. Aí você tem a sobra, o acumulado, né? Então, tá errado aqui é o acumulado. Produtividade bruta é total. Acumulado é quando você pega o total e gasta. Tá? Tá errado é isso. A produtividade primária é a quantidade de matéria orgânica produzida pelo heterotrófico. Cuidado, a produtividade é primária. Se é primária, quem que está no primeiro nível trófico? São os heterotróficos? Não, são os produtores ou autotróficos. Então, primeiro, se é primário, não é heterotrófico. O heterotrófico está no mínimo no secundário, terciário, porque eles são consumidores. Então, aqui, você tinha que mudar por autotrófico, tá beleza? E aqui na 16, a produtividade secundária, quer dizer, quem está no segundo nível trófico consumiu o primeiro. Então, a produtividade secundária é a quantidade de energia incorporada pelos autotróficos, né? A quantidade de energia que quem incorporou foram os autotróficos, quem incorporou na secundária, quem está na secundária é quem está incorporando, quem está comendo. Quem está incorporando na secundária não é autotrófico. Autotrófico está na primária. Quem está incorporando são os heterotróficos, né? A secundária é quem está comendo os demais que estão na frente. Então, eles são, no mínimo, heterotróficos, tá? A energia incorporada pelos autotróficos é denominada produtividade primária, tá? Beleza? Essa é a questão da UEPG. Vamos para essa do Enem, que o pessoal, na época, achou até meio complexa, mas era mais interpretar mesmo. Ela meio que assusta, né? Mas ela é de boinha. Vamos com muita calma aqui nessa hora. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Olha, você está vendo certa?
Você está vendo que é fluxo de matéria e energia. Você está vendo a energia que está entrando no sistema? A energia que entra no sistema, a maioria das vezes é utilizada energia solar. Lembra que eu falei que a maioria dos seres vivos são produtores que utilizam energia solar. Então, é isso. E a interação entre os seres vivos é porque um está se alimentando do outro, é uma cadeia alimentar, é uma relação ecológica desarmônica, essa interação. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2, que interagem em I. Presta atenção, gente. Eu disse que uma cadeia alimentar, ela tem que ter os seres vivos se relacionando através do fluxo de matéria e energia. Se tem interação, quem que interage é P1 e P2. Então, P1 e P2 que interagem são fatores biológicos, seres vivos, para afetar uma terceira indivíduo, uma terceira propriedade, P3. Quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia. E essa figura pode simular um sistema de campo em que P1, aí ó, agora que ele vai provar que é ser vivo mesmo. P1 está dizendo uma comunidade formada por plantas verdes. P2 é uma comunidade, né? Ou seja, é um nível trófico que tem organismos do tipo animal herbívoro. E P3 seria o animal onívoro. Puxa, o que é um animal onívoro? Onívoro é aquele que se alimenta tanto de produtores, né, de plantas, quanto de animais. O onívoro, se eu coloquei o onívoro aí, isso aqui não é uma cadeia alimentar. Na real, é uma teia alimentar. Por quê? Porque numa cadeia, o cara está na mesma posição. Uma cadeia ela é linear. Então, não tem como eu estar comendo um produtor e um consumidor se eu estou numa única cadeia. Se eu estou numa cadeia, é uma fila. Então, a partir do momento que eu estou nessa posição, eu só vou me alimentar da posição anterior. Agora, se eu tenho duas setas, eu me alimento de um e de outro, é porque eu tenho duas cadeias no mínimo, então eu tenho uma teia. Então, quando ele colocou o animal onívoro, o onívoro é aquele que come o produtor e um consumidor. Então, você está vendo que tem duas setas aqui, ó. Tá entrando energia, depois você tem uma seta saindo de P1 para I e uma seta de P2 para I e eles estão direcionando para 3. Tá beleza? Tá bom. A função interativa I, ele quer saber qual que é essa interação I. Representar a proporção de... Vamos pensar. Se eu estou falando aqui sistema de interações entre seres vivos, eu estou dizendo que é uma cadeia ou uma teia alimentar. A entrada de energia geralmente é luminosa. Quem é PI? PI é aquele que está absorvendo energia, então ele é o produtor. E ele está servindo de alimento, tá vendo esse F? Está passando fluxo de matéria e energia para P2. P2 então seria quem? Herbívoro. Só que o P1 e o P2 estão servindo de alimento para P3, porque a seta está indo em direção a P3, tá vendo? Então, P1 serve de alimento para P3 e P2 serve de alimento para P3. Mas P2 também se alimenta de P1. Então, ele quer saber esse I aqui, ó, no meio. Que interação é essa? Então, vamos lá. Quem é P3? P3 se alimenta do produtor e consumidor. Ele é onívoro. Se ele é onívoro, quer dizer que a relação que ele faz com P1 e P2 é de comê-lo. Predação. Essa é a relação. E esses fluxos aqui são matéria e energia. Então, o que a gente tem que ver? Letra A, a herbivoria. Essa interação I aqui, eu já acabei de responder que é predação, tá vendo? Essa interação I é de herbivoria? Herbivoria é quando um consumidor primário come uma planta. P3 tem a relação de herbivoria se ele comesse só P1. Só que ele come P1 e come. Então, ele tem a relação de comer a P1 e o P2. Ele é carnívoro e herbívoro. Então, eu não posso... E outra coisa, a interação é entre P3 e os outros dois. E a letra A está falando da interação de P1 e P2, que não tem nada a ver com I lá na frente. Então, tá errado. P1 e P2 tem uma relação de herbivoria, verdadeiro. Só que não passa por I, porque está querendo a interação de P3 com P1 e P2. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, por isso você não vai marcar essa. Vamos na polinização. Polinização não é que é uma cadeia alimentar. Primeiro que polinização é uma relação de mutualismo. É harmônica. E aqui nós estamos falando de um predar o outro. Tá errado aí. E outra coisa, a relação de P1 e P2 não passa por I. Então, também não vou marcar essa. P3, utilizado na alimentação de... Opa! P3 está relacionando com P1 e P2. Só que tem uma coisa. Qual que é o erro aí? O P3 é utilizado na alimentação. Se P3 fosse utilizado na alimentação, a seta tinha que vir o contrário. A seta tinha que sair de P3 para os dois.
Porque a seta vai de onde a matéria está indo. Então, a seta está indo de quem está sendo consumido para quem vai consumir. Então, é P3 que está se alimentando de P1 e P2 e não P2 e P3 está se alimentando. Não P1 e P2 está se alimentando de P3, tá? Então, tá errado por isso. D, P1 ou P2 utilizado na alimentação de P3. Aham, essa é a resposta. E aqui, energia de P1 e P2 que saem do sistema. Ué, mas se a energia sair do sistema, não vai passar por I. Por quê? O que está passando é o que está acumulando. E a energia que sai do sistema, olha só, seria F3, F6, né? E aí a gente não está falando de P1 e P2, a gente está falando da energia que vai ficar em P1 e P2 que vai passar por P3. Então a resposta aqui seria D. Beleza? Aí agora é rapidinho, que é tudo, essas últimas que eu vou fazer, elas são repetições do que a gente já viu, acaba virando exaustivo já, tá? Então a gente vai fazer rapidinho, só para aquecer mais os motores e ver se a gente entendeu mesmo. De novo, ó, mesmo desenho. Assim, analise esse esquema em que está representado o fluxo de energia em um ecossistema. Doutor, fala para mim aí, galera. Número 1, fala aí você estudando. Número 1 é energia que entra, né? Energia solar. Adivinha qual é o processo número 1 que vai transformar tudo isso em matéria orgânica? Isso é a energia total assimilada pela fotossíntese. Então, eu peguei energia total, produtividade primária bruta, e que vai sobrar a líquida dele, porque a sobra é o que passa, né? Eu coloquei bruta, mas você pode lembrar que é a bruta porque o que sobra, na real aqui, na verdade, nem poderia ser a bruta. Eu poderia ter colocado nesse patamar produtividade primária líquida, porque seria tudo que ele fez na fotossíntese, o que ele gastou na respiração e o que sobrou esse patamar que vai passar para frente. Ficaria até melhor aqui eu colocar PPL, para ser verdade. Porque aí é o que sobra, que aí o outro nível trófico vai pegar. E aí você fala, tá bom então, o que sobra vai passar para frente. No que passar para frente, que é esse número 4, como é que ele passou? Foi o que foi assimilado. Então, quando eu falo que foi assimilado, foi o que eu não perdi. Porque do seu lado esquerdo, ele perdeu e do lado direito perdeu desse patamar da fotossíntese, né, do produtor. Mas veja bem, se ele perdeu e foi direcionado para os decompositores, é porque ele perdeu via defecação e excreção, os decompositores vão usar. E isso aí representa aquela faixa ali, os decompositores. Agora, o pro lado direito, que é a maior parte da energia que ele queima, ele vai perder na forma de calor, porque se ele não perder do lado direito, é porque ele assimilou, e assimilou é digestão. E o que ele não assimilou e perdeu é energia dissipada. Então, tudo que está passando é o que ele assimilou. Então, o que ele assimilou de 1? Ele assimilou 4. Deu para entender? Que é chamado o quê? Produtividade líquida. O líquido vai ser assimilado pelo terceiro nível trófico. Só que o terceiro nível trófico vai assimilar o líquido. E ele vai usar integralmente o líquido? Não. Uma parte que ele vai não assimilar, deixa eu melhorar aqui a fala. Ele vai se alimentar, o terceiro nível trófico vai se alimentar do líquido. Só que desse líquido, ele não vai assimilar tudo. Uma parte ele vai perder nas fezes. Outra parte ele vai assimilar. E outra parte, depois que ele assimilar, ele vai queimar na respiração. E aí, o que sobra? O líquido. O líquido para o quê? Para o quarto nível trófico, que vai pegar o líquido, vai consumir o líquido, mas não vai absorver tudo. Ele vai perder na excreção. Na outra parte, ele assimila e ele respira. E assim vai, gente. Assim vai indo. Então, vamos lá. Considerando as informações, tem que marcar o que é incorreto. Em letra A, em 1, a energia luminosa a ser transformada em energia química. Verdade, a energia luminosa em 1 vai ser transformada em energia química, tá certo? Como chama essa transformação? Fotossíntese ou produtividade primária bruta. B, em 2 aqui, ó, em 2, a quantidade de energia disponível para os detritívoros e decompositores. 2 está mostrando a quantidade de energia disponível, porque é a perda, também tá certo. C, em 3, a energia calorífica, ou seja, em 3, a ser convertida em energia química. Tem que marcar incorreta. É sério mesmo que a energia que você vai perder na forma de calor, pela respiração, vai voltar na forma química? Lembra que eu disse que o que você perde em calor não volta, é acíclico. Então, o que está errado é você falar que essa energia que você vai perder vai voltar na forma de calor. Falso. Porque energia, ela não volta, ela é unidirecional e acíclica.
E ele quer que você marque a incorreta. E a energia da biomassa de herbívoros disponível para carnívoros. Então, em 4, a energia da biomassa dos herbívoros, biomassa dos herbívoros, que é a produtividade líquida, disponível para os carnívoros. Então, aquela quantidade ali em 4 vai ser disponível para o carnívoro, que é o terceiro nível trófico. Ele não vai assimilar toda, uma parte ele vai perder, mas é a biomassa, ou seja, a produtividade líquida, verdadeiro. Tá beleza? E aí, faltando mais agora esses aqui, produtividade líquida, a gente vai ter o mesmo exercício. Olhando esse exercício, é a mesma coisa. O que quer dizer no Y? O Y é tudo líquido que foi obtido pela fotossíntese. Então, vamos de novo. Energia total assimilada pela fotossíntese, a planta gasta uma parte e tem o líquido. Do líquido, que é o Y, que vai ser disponível para o segundo nível trófico. O segundo nível trófico pega o Y, ali a parte cinza, só que não usa todo. Uma parte ele perde para Z, que é a defecação e excreção, e que Y vai digerir, que são os decompositores. Beleza? O que ele assimilar, assimilar vai passar para o próximo nível trófico, certo? E o próximo nível trófico, que é o segundo, que assimilou do primeiro, ele vai usar uma parte em X. E essa parte em X é a respiração que vai ser perdido na forma de calor. Aí o segundo nível trófico, ele tá o líquido dele. Aí o líquido dele vai passar, ele vai usar uma parte que vai assimilar na respiração. E o que ele não assimilar, ele vai perder e assim vai. Então ele quer saber o que é X, Y e Z. De acordo com o que a gente falou, X é a respiração, Z é a excreção e Y é a digestão. Mesma questão, tá beleza? Aí vamos para 11. Os ecólogos consideram muito importante compreender a base energética de um ecossistema. Na figura adiante, os números 1, 2, 3, 4 e 5 fazem parte do aspecto dessa base energética. Então, ele está falando de energia, fluxo de... Só que, em vez de usar a cadeia, ele está usando as setas para mostrar o fluxo de energia. Então, ele quer saber, a assimilação total de energia está sendo representada por qual ou quais números? Gente, a assimilação total é a energia que entra. A energia que entra é fotossíntese. E é toda a matéria orgânica. Então, a assimilação total vai ser 1 e 2. A assimilação total é fotossíntese, ó. É tudo que virou matéria orgânica. É 1 e 2. Tudo bem? Só que de tudo que produziu, a planta tá respirando 1, tá vendo? E ela tá sobrando só o que é ela, que é 2. A produtividade primária líquida está sendo representada por qual número? Tudo que ela produziu é 1 e 2, só que ela está respirando 1. Então, a produtividade líquida está sendo representada por 2. Beleza? Não esquece que a produtividade primária líquida é a fotossíntese menos a respiração. Número 2. O que significa, do ponto de vista ecológico, a taxa de produtividade primária, né? Produtividade primária, do ponto de vista, é tudo que o primeiro nível trófico produz. Então, foi aquilo, ó. A produtividade primária corresponde à quantidade de matéria orgânica produzida pela fotossíntese e assimilada pelos vegetais, disponível para o próximo nível trófico. Eu até acho que deveria ter colocado um líquido aqui, que faria fácil. Mas a produtividade primária é tudo que sobra, o líquido que fez na fotossíntese menos a respiração, e que vai estar sendo passado para os próximos níveis tróficos na cadeia alimentar. E cite 2 exemplos, eu achei essa questão difícil, essa D, essa eu achei difícil. Cite 2 exemplos de atividades biológicas, lá que a planta faz, que poderiam substituir corretamente o 2. Então, presta atenção. A biomassa da planta sobra é 2. Raiz, caule, folha, tudo que é 2 representa as estruturas da planta, que é a sobra. O que 2 pode fazer, as estruturas que sobram pode fazer, que pode ser uma atividade biológica e que vai produzir 4 em termos de energia. Cite 2 exemplos de atividades que poderiam substituir corretamente 4. 2 exemplos que consomem energia em atividade e que vão ter um produto 5. Olha, eu achei muito difícil essa questão. Então, veja bem. O que a planta pode fazer de atividade biológica? Isso aqui é uma planta, uma árvore, provavelmente uma angiosperma. Eu poderia dizer, então, que ela produz frutos. Produzir fruto é usar matéria orgânica, concorda? Mas ela produz fruto para quê? Porque fruto e flor é um processo de qual atividade biológica?
reprodução. Quando uma planta reproduz, ela tem que fazer mais ou menos fotossíntese. Mas, porque quando ela vai reproduzir, ela tem que produzir órgãos novos, que é a flor. Depois que a flor tem a fecundação, ela se transforma, se for uma flor feminina, num fruto. De onde está vindo essa matéria orgânica? Ou ela tira do corpo dela, diminui a raiz, o caule para fazer flor, ou ela faz mais fotossíntese e mantém o que ela tem. Nada se cria, tudo se transforma. Por isso que produtores, por exemplo, quem produz uma cenoura, por exemplo, que é uma raiz, eles vão fazer a colheita, eles colhem a cenoura, a raiz, antes dessa planta dar flor. Porque se você deixar dar flor, a matéria orgânica que estava guardada na raiz, ela vai ser usada para fazer a flor e a raiz fica pequena. E aí, na hora de vender, você vai vender um vegetal que não vai ter valor econômico, porque você quer ter matéria orgânica, você quer vender comida. E aí, se a planta você deixar lá, a planta vai usar para fazer flor. Então, aqui, você pode pensar produção de flores, ou você pode colocar reprodução, você pode falar produção de fruto ou crescimento. E para você entender, o que é o produto do processo 4? O processo 4 é reprodução, né? Ou crescimento. O produto seria o fruto e a flor. Questãozinha puxada essa aqui. Porque até eu vi umas respostas bem esquisitas, assim, tipo decomposição, mas não, é atividade biológica daquela planta. A planta tem matéria orgânica. Qual que é a atividade biológica? Respiração não é. Respiração ele já falou que é em um. Você não podia colocar respiração. Você tinha que falar que é a matéria orgânica que ela tem, produzindo, crescendo, produzindo flores, alguma coisa. E o produto seria assim, tá, gente? E para finalizar, o 12, na verdade faltam mais 2, né? Que são 3, então faltam mais 2. Assinale o esquema que representa uma cadeia alimentar. Agora acho que a gente já está sabendo fazer, né? Quantos níveis tróficos tem essa cadeia? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Porque os X são os decompositores, tá vendo? O esquema mostra que a energia assimilada pela população 1, assimilada, será transferida integralmente. A energia assimilada por 1, a energia total que entra é pela fotossíntese. Vai ser passada toda a energia para 2? Não, né? Uma parte que ela assimilou, ela gasta na respiração. E é o líquido que vai passar para 2. Então, tá errado, porque uma parte assimilada por 1 será transferida integralmente? Não, porque você tem respiração, e respiração você tem perda de energia. E a perda de energia, por isso que a energia vai diminuindo ao longo da cadeia. A energia é unidirecional e decrescente. Tá errado aí. P. As setas que direcionam para o meio ambiente representam a perda de energia na forma de calor, que veio da respiração. Verdadeiro. Por isso que a energia não passa integralmente. C. A população X consegue devolver a energia não devolve, energia unidirecional, não é reaproveitada. A matéria ela devolve, mas a energia não. Existem 4 níveis tróficos trocando energia? Não, existem 5, você tem que contar o decompositor, tá? A quantidade de matéria e de energia aumenta ao longo da cadeia? A quantidade de matéria, ela vai diminuindo ao longo da cadeia, mas ela vai sendo liberada para os decompositores que vão reciclando essa matéria, porque a matéria é ciclo. Agora a energia vai sendo perdida, dissipada, e aí ela é unidirecional e é ciclo. Beleza? Então ela vai sendo reduzida ao longo da cadeia. E para agora finalizar mesmo, o último da Unifesp desse ano, agora passado, o esquema ilustra o modelo de fluxo de energia que ocorre em um ecossistema simplificado, em que os valores relativos estão relacionados à unidade de quilocaloria metro quadrado por ano. ppb é a fotossíntese, produtividade bruta, e a ppl é a sobra que ficou para o nível trófico seguinte. E a secundária é a sobra líquida que vai passando aí. Resumindo tudo, a gente já sabe que isso aqui é ppl, fotossíntese menos respiração é ppl. A gente sabe que o que foi assimilado aqui, ó, é o que não é, o consumidor primário, ele pega ppl, mas ele não usa tudo. Uma parte é perdida. Perdida onde? Aqui, ó, para os decompositores. Essa seta roxa está mostrando a defecação porque está em direção aos decompositores. O assimilado vai ser usado na respiração, que vai ser energia liberada na forma de calor, tá? E aí é a sobra que vai passando de um nível trófico para outro. Eu acho que agora já está claro pelos exercícios que a gente fez, né? Qual é o nível trófico que não foi representado no primeiro bloco? Ô, gente, primeiro bloco é sempre do primeiro.
Então, o primeiro nível trófico, produtor, tá? Então, a resposta aqui do primeiro bloco seria produtor. O que ocorre com parte da energia calorífica ao se passar de um nível trófico para outro? A energia calorífica não passa, ela é dissipada. Então, o nível trófico que não foi representado no trapézio ali é o dos produtores, que a gente principalmente fala daqueles que utilizam a luz, fotoautotrófica. Você não precisava ter colocado esse final, ele não pediu tanto você especificar. Eu estou especificando para também a gente poder estudar. Agora, vamos lá, o que acontece com parte da energia? Durante o fluxo ao longo da cadeia e das teias, lembra que a gente falou que tem perda de energia na forma de calor? Essa energia não pode ser reaproveitada por nenhum organismo, por nenhuma comunidade, por nenhum nível trófico. Eu coloquei essa palavra biocenose para causar, para lembrar de uns termos diferentes, tá? Então, biocenose é sinônimo de comunidade. Nesse caso, você podia colocar nível trófico, tá tudo certo, tá? Não precisa colocar biocenose, não. Eu só quis lembrar que esse nome existe. E na letra B, de acordo com os conhecimentos sobre fluxo de energia, qual é o valor de ppl? Peraí, então. Na letra B, vamos pensar. Aqui, olha. Na letra B aqui, qual é o valor de ppl? ppl é o que sobra da planta. Então, vamos ver. Ela produziu pela fotossíntese quanto? Ela absorveu aqui, ó, uma quantidade de 20.810 quilocalorias. Como é que você sabe? ppb. Aí, ela vai respirar um tanto. Quanto que ela respirou? Ela respirou 11.977. Então, você vai pegar os 20.810 e diminuir de 11.000. E aí é a sobra, que está na interrogação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar exatamente esse valor, diminuir da respiração, que é 11.000, e aí você vai obter 8.833, que é o ppl, que vai passar para o consumidor primário. Lembrar que esse valor de 8.833 que o consumidor for consumir, parte dele vai ser liberado nas fezes, de quilocaloria. Outra parte é assimilado ou digerido, que vai entrar para o corpo. E isso que vai ser assimilado vai ser consumido na respiração. E o que sobra é o que está nele, a biomassa disponível, a produtividade líquida. Beleza? Então ele fala, explique o que representa o ppl para os organismos que iniciam uma cadeia. O que representa o ppl? O valor de produtividade líquida é igual à fotossíntese menos a energia utilizada na respiração dos produtores. Então, o que representa isso no final das contas? Representa a energia disponível dos produtores para os herbívoros, que é a energia que vai estar ali sendo disponibilizada para o próximo nível trófico, que também é conhecido como produtividade primária. Pessoal, ficou longa a aula, mas você vai vendo em partes e vai fazendo os exercícios. E veja que estão todos parecidos, desde você entende os fundamentos. Aqui, ó. Não, é difícil? Eu acho um pouquinho complexa essa matéria. É uma matéria mais complexa, mas ela é recorrente em bons vestibulares. Vale a pena você dar uma olhadinha especial nela, porque pelo menos você faz uma diferença, principalmente, sobretudo para quem vai fazer uma prova discursiva e um curso concorrido como medicina. Você não pode errar por detalhes que você é reprovado. Então, pessoal, desejo bom estudo para todos, espero que eu tenha ajudado. E me acompanha lá no YouTube, tá? Lá no meu canal eu vou começar, eu não estou abrindo ele agora, e vou começar a alimentar esse canal com exercícios, com listas como essa. Tá? E aceito sugestões lá no Telegram. Se vocês quiserem mais exercícios, vai lá no minha Biologia da Dani, no Instagram. Lá tem um link que direciona para o Telegram. Um abraço para todos, bons estudos, até mais.